quem lê. Como é que vocês entenderam esse primo vivere? É a sobrevivência da análise. Primum vivere, que eu acho que ele está colocando aqui no sentido de manter a análise. Que o analista, né? Primum vivere quer dizer isso, a sobrevivência. Né? Primum, primeiro, vivere, sobrevivência. Isso tem a ver com a questão da vida? Tem a ver com a questão da transferência, vida da análise, a transferência, é nesse sentido que eu estou entendendo. Significa, está escrito aqui, primeiro viver, Isso. depois filosofar. Essa Exatamente. citação latina atribuída a Hobbes Hobbes. convida a levar uma existência ativa antes de se dedicar à reflexão especulativa. Isso. Sim. É uma E tem a ver com a advertência contra sustentação da quem transferência, né? é uma advertência contra quem se dedica a teorizar sem ter os pés no chão, É uma citação enfatizando a latina, importância. é uma citação latina muito, digamos, adorada, né, pelo Nietzsche. O Nietzsche se refere a ela inúmeras vezes na obra Isso. dele, não? Sim. O grande Nietzsche. Agora, vocês acham que isso tem a ver com existencialismo? A Não filosofia sei, existencialista? gente. A gente vai especular, porque eu não sei. Eu não sei. Eu não Onde é saberia que dizer. Já está gravando, Felipe? Tá Mas, de toda gravando. forma, Tereza, quando se trata da transferência, ele está falando primeiro a experiência vivida do analisante e depois a manobra sobre a transferência, sobre o simbólico da transferência. Concorda? Exato. O que eu entendo que ele está dizendo aqui, porque ele está dizendo no sentido da direção do tratamento, que é função do analista. É Sim. função do analista dar a direção do tratamento, né? Então, eu entendo que ele está colocando isso aqui no sentido do cabe ao analista sustentar com o seu desejo do analista, essa direção do tratamento, né? onde é, É nesse sentido que eu acho que ele está falando aqui. onde é que está aqui o primo vive? Na Na página página 602, querido. Lá em cima. 602. Ah, então Lá voltando em para o cima. 602. Então, Tá. vocês querem voltar aqui no início do 5 para a gente entender o contexto? Depois do que a gente leu aqui, que o Nazar leu. Vamos lá, Tereza. Vamos Eu estou. voltar no item 5 para a gente retomar o contexto. Ele diz: o grave é que, com os autores de hoje, a sequência dos efeitos analíticos parece tomada pelo avesso. Olha como tem a ver com o que eu estava dizendo e com o que o Nazar leu também. A interpretação, a seguirmos suas colocações, seria apenas um balbucio, comparada à abertura de uma relação maior, onde, enfim, se é compreendido por dentro, sem dúvida. A interpretação torna-se aqui uma exigência da fraqueza a qual é preciso acudir. É também uma coisa muito difícil de fazê-la engolir sem que ela rejeite. É ambas as coisas ao mesmo tempo. Ou Ela seja, a rejeite. o que eu disse? Que ela rejeite. A Isso. rejeite. É ambas as coisas ao mesmo tempo. Ou seja, um recurso bastante incômodo. Mas isso é apenas efeito das paixões do analista, de seu receio que não é do erro, mas da ignorância, de sua predileção, que não é satisfazer, porém não decepcionar, de sua necessidade, que não é de governar, mas de ficar por cima. Ele está criticando aqui claramente, né? Não se trata, em absoluto, da contratransferência deste ou daquele. Trata-se das consequências da relação dual
caso o terapeuta não a supere. E Interessante. como haveria de superá-la se faz dela o ideal de sua ação? Olha só, está referido o primum vivere à ação analítica. Primum vivere, sem dúvida, há que evitar o rompimento. É a situação da transferência, ele está falando aqui. Que se classifique com o nome de técnica a civilidade pueril e honesta que ensina com tal finalidade, ainda passa. Mas quando se confunde essa necessidade física da presença do paciente na hora marcada com a relação analítica, comete-se um engano e se desencaminha o novato por muito tempo. Ele está criticando, quer dizer, ele está abrindo, inclusive, a possibilidade da análise virtual, né? Ele não sabia disso, mas de fato está. Então, Ele diz que não se trata necessariamente da presença física do analista ou do analisante, né? Na hora marcada, né? Isso. Eu acho que aí ele traz, porque é comum, pelo menos eu sempre ouvi assim, né? Eu também já posso ter feito esse tipo de associação quando a pessoa falta, não vem ou se atrasa, e aí como que isso às vezes abre margem para uma especulação da parte do analista mesmo, né? Isso. Está E, resistindo, e não quer a gente, falar. pois é, e eu acho que é isso que ele está apontando também, Sim, para sim. não se fazer. Então, a transferência nessa perspectiva torna-se a segurança do analista e a relação com o real, o terreno em que se decide o combate. A interpretação adiada até a consolidação da transferência fica, desde então, subordinada à redução desta. Essa relação com o real aqui é com a realidade, né? Não é com o real É, posterior, né? e a relação com o real, o terreno em que. O Zé Marcos, a dificuldade de ler o que ele está chamando de real aqui vai na mesma ordem da realidade, porque, veja, a Uhum, realidade que nos interessa é a realidade inconsciente, né? uhum. Então, sinceramente, eu não. A relação com o real aqui, eu ia levantar exatamente essa pergunta. Eu não sei o que Porque o ele está texto, querendo dizer. esse texto é de 57, se não me engano, não? 57, daqui não tem ainda um conceito de real. Não, Ele terá no ele não 11, tem né? o Aqui não tem conceito, ainda, né? mas ele está sacando. Ele não tem Uhum, o conceito, mas uhum. É, e, pode ser. Quando a falta, Tereza, Oi? a falta, você antes de falar essa questão da realidade, do real, que agora foi comentado, a não conceituação em 1957, antes eu anotei, tomei nota aqui, que você concluiu e falou, não sei se lembra, o significante falta. Antes de falar assim, alto e sonoro, está resistindo, né? Está resistindo. Aí, me lembrando, seria isso fruto de uma associação vinda da falta para concluir aquilo que você comentou também sobre a interpretação. Estou chegando praticamente agora aqui nesse debate que vocês têm feito, mas interessante, sobre primo vivere. E aí eu estou tomando nota desses significantes que agitam, né, a resistência. E você falou, ó, Sonora, está resistindo, né, está resistindo. Mas antes o significante era falta. Antes, para comentar a interpretação, antes de falar, a interpretação seria apenas o balbucio, você deslocou para a consequência da relação dual, aí eu te pergunto, será que essa palavra, valorizando ela como falta,
já que foi uma derrapada aí no seu discurso analítico sobre a interpretação ser apenas uma balbucia, será que esse significante falta não é um combate à resistência, do estar resistindo, né? Já que em 57 o real não tinha conceito? Só para dar uma valorizada aí na falta, tá? Que Não conseguiu sei te responder. Não sei te responder. que ouvir, chegando Eu ao... não, eu não entendi a pergunta. Eu acho que. Porque, veja, ele diz assim: a relação com o real interfere em que se decide o combate. E combate, né? Qual é o combate? É toda a situação dual da transferência quando o analista se deixa prender, tem um barulho aí esquisito. Está com ruído aí em algum lugar. Mas, enfim, eu entendo que é quando o analista se deixa apreender numa relação dual, como ele falou antes, no eixo do imaginário. Então, ele toma as coisas pelo imaginário e responde, consequentemente, por uma via do imaginário. E, nesse sentido, Zé Marques tem razão. O real que ele está falando aqui não é o real que ele vai teorizar depois, e muito menos o real, a realidade do inconsciente. Eu acho que ele está falando do aqui e agora de uma relação imaginária. Só pode ser isso, né? Intersubjetiva, né? Isso. Intersubjetiva, exatamente. Isso. Bom, então, daí resulta que ela é reabsorvida num working through, que podemos muito bem traduzir simplesmente por trabalho da transferência, que serve de álibi para uma espécie de revanche pela timidez inicial, ou seja, para uma insistência que abre as portas a todas as forçagens colocadas sobre a bandeira do fortalecimento do eu. Ele está o tempo todo aqui criticando, né, essa transferência tomada única e exclusivamente pelo viés do imaginário e, portanto, o analista completamente fora daquilo que deveria ser a direção do tratamento. É isso que eu estou Do entendendo. imaginário e da interpretação, né, Tereza? Sim. Aí ele continua. Mas será que se observou, ao criticar o procedimento de Freud, tal como ele se apresenta, por exemplo, no Homem dos Ratos, que o que nos surpreende como uma doutrinação prévia decorre simplesmente de ele proceder exatamente na ordem inversa? Ou seja, ele começa por introduzir o paciente numa primeira localização de sua posição no real, mesmo que este acarrete uma precipitação. Não hesitemos em dizer uma sistematização dos sintomas. Outro exemplo notório é quando ele obriga Dora a constatar que, da grande desordem do mundo de seu pai, cujo estrago constitui o objeto de sua reclamação, ela faz mais do que participar, que ela se constituiu a cavilha dessa desordem e que não poderia continuar sem sua complacência. Há muito tempo tenho enfatizado o processo hegeliano dessa inversão das posições da bela alma quanto à realidade que ela denuncia. Não se trata de adaptá-la a esta, mas de lhe mostrar que ela está mais do que bem adaptada nela, uma vez que concorre para a sua fabricação. Mas aqui se detém o caminho a percorrer com o outro, pois a transferência já fez seu trabalho, mostrando que se trata de algo bem diferente das relações do eu com o mundo. Freud nem sempre parece haver-se muito bem com isso, nos casos que relata.
E é por isso que eles são tão preciosos. É bonito que ele está apontando para o fato de que Freud mostra suas falhas, né? E com isso ele nos orienta, exatamente porque ele não tem medo de apresentar suas falhas, né? Pois ele reconheceu prontamente que nisso estava o princípio de seu poder, no qual este não se distinguia da sugestão, mas também que esse poder só lhe dava a solução do problema na condição de não se servir dele, pois era então que assumia todo o seu desenvolvimento de transferência. A partir desse momento, não é mais aquele a quem mantinha em sua proximidade que ele se dirigiu, e foi por essa razão que lhe recusou face a face. Olha que bonito, né? Então, eu vou repetir, porque eu acho super importante. A partir desse momento, não é mais aquele a quem mantinha em sua proximidade que ele se dirigiu, e foi por essa razão que recusou o face a face. A interpretação em Freud é tão audaciosa que, por havê-la vulgarizado, já não reconhecemos seu alcance de adivinhação. Quando ele denunciou uma tendência, aquilo a que chama trip, coisa totalmente diferente de um instinto, o frescor da descoberta nos mascara o que o trip implica em si de um advento do significante. Mas, quando Freud traz à luz o que só podemos chamar de linhas de destino do sujeito, é pela figura de Tiresias que nos interrogamos diante da ambiguidade em que opera seu veredito. Pois essas linhas adivinhadas concernem tão pouco ao eu do sujeito, ou a tudo o que ele pode presentificar, ich e nunc, na relação dual, que é, ao topar na hora certa, no caso do Homem dos Ratos, com o pacto que regeu o casamento dos pais deste, com o que se passou, portanto, muito antes do nascimento dele, que Freud reencontra ali uma mistura de condições. Honra salva no último minuto, traição sentimental, compromisso social e dívida prescrita, tais quais o grande roteiro compulsivo que lhe foi levado pelo paciente parece ser o decalque criptográfico e no qual vem a motivar, enfim, os impasses onde se desgarram sua vida moral e seu desejo. Alguém quer explicar um pouco isso? Ou não? Sigo? Não, eu achei interessante quando ele utiliza o termo adivinhação, né? Em relação a Freud. Não por quê, né? Por que ele faz questão de utilizar esse termo em relação à interpretação de Freud, né? Adivinhação. Estranho. É, Ele faz isso trazendo Tireses, né? Que foi quem isso. Que era um revelou a adivinho, Édipo, né? que era um Revelou a adivinho, exato. Édipo o destino de Édipo, né? Antes Isso. mesmo da esfinge. E Tiresias era cego, né? Ele era cego Era cego, mas escutava. E e porque ele escutava, escutava os exato. discursos, eu acho que ele tirava aquilo que a gente aprendeu, né? Do que nos resta do discurso do Platão e do Sócrates, enfim. O Tiresias ele escutava os discursos e era em cima disso que ele propunha a adivinhação dos enigmas, a partir do que ele escutava, e não que ele tirava, fazia uma mágica. Eram os discursos correntes, certamente, provavelmente, que faziam com que ele pudesse dar uma interpretação cabível, digamos assim, né? Ele está estabelecendo uma homologia, portanto, entre Tiresias e Freud.
Como se Freud Sim, fosse Tiresias da psicanálise. ele está fazendo uma comparação, né, da Uhum. Mas vocês prática não do acham que aí, Freud. você não acha, Tereza, que aí, quando ele fala que o Freud recusa o face a face, ele está recusando a questão do olhar em psicanálise e valorizando a escuta? Ele tá recusando o diretamente escópico para Sim, fazer com que o sujeito possa pintar a sua própria tela, né? sim. Com os seus Uhum. significantes. Então, ele abole a visão para que justamente o sujeito possa se olhar, se ver, né? Mas O aí você não olhar acha, E Tereza? ali que é do, buscado é o olhar como sujeito, né? Você não Diga, acha, e do Tereza? analista É, também, né? E do analista também. hum, mas E do O Freud, analista também. tem, o tem Freud toda não a está, razão. através desse ato, né, do divã, não? Será que ele não está virtualizando a relação? De algum modo ele está, não? Virtualizando a relação, analista analisando, né? Hum. E de Sim. maneira que o que está em jogo, afinal de contas, é apenas a palavra, né, do analisando. Isso, Hum. isso. É a palavra que conta, né? Aham. Eu Hum. me lembro quando eu estive em Viena, no Museu Freud, tem uma sala que tem só um filme, uma câmera, e tem um filme, e volta e meia ilumina uma parte, né, do filme. No filme aparece uma parte iluminada e todo o resto escuro. E aí a legenda dizia que o Freud se encantou com a questão do cinema, porque o de que se tratava ali, quando se colocava essa ideia, né, do inconsciente, que ele vai iluminando certas áreas, né, da subjetividade do sujeito que estão recalcadas. Então, a partir da palavra, você traz imagens inconscientes, né? Que então Uhum. passam a ser. É tão bonito isso. A próxima vez que eu for a Viena, eu até tenho aqui um livrinho, mas não tem isso específico. Está em alemão, eu não leio alemão. Mas na legenda em inglês falava exatamente isso, que Freud se encantou com a arte, né, com a sétima arte, por isso, porque o que o lugar escuro do cinema produzia naquilo que ele mostrava como imagem, não era nem tanto essas imagens que interessavam, mas o que essas imagens produziam na subjetividade da plateia, de cada um da plateia, Uhum. né? Os sentimentos, os afetos enigmáticos que eram convocados. É muito bacana isso. Uhum. Teria a ver, talvez, né, por ser Viena, com a ambientação do cenário em que a psicanálise surgiu, né? Ah, teria a ver com a filha que falta, porque a filha do Freud morreu. Eu tenho aqui um livro da Simone. Sophie, morre a Sophie. Sim, e nesse livro aqui, inclusive, eu até dei para minha filha quando cheguei da França, porque eu estive lá fazendo um pós-doc e tal. Eu tive duas vezes lá, uma com meus dois filhos e outra 4 meses sem. Você está dizendo em Viena? Você Aí, esteve em Viena. olha só que bonitinha. Aqui é a Simone Weil, ela era amiga da filha Simone morta. vai. Uhum. Qual o nome? Aqui tem. Olha, inclusive, eu estava fazendo isso ontem, estava mesmo. Não, não, porque a memória não falha e o meu interesse também não. Aqui é o Jardins de Vila Médicis, né? E a Simone foi criada nesta mesma ambientação da filha. Ela era amiga, né, da filha de Freud e tal, naquela época ela morreu, né? E, enfim, lá no meu terrâneo, em Avignon, no festival, nesse catálogo aqui de Chiron,
tinha essa. Ah, ele abre, veja logo, aqui é logo na abertura, aqui é o negócio do festival, aí vem esse locus assim, importante de Vila Médicis, porque o pai da Simone era arquiteto de Vila Médicis, né? E Simone, ministra, que foi responsável pelo IVG, inclusive aqui nesse outro livro, tem a foto dela quando ela garantiu a lei do IVG. E aí os jornalistas falavam, o comentário na época era sobre o choro dela, porque ela lutou muito por essa lei, e o comentário aqui na capa, na época, era assim, eu lembrando aqui um pouco lá das coisas que eu comprei no meu terreno, enfim, aqui atrás é meu livro, mas enfim. Ela, do jornal, era assim, eu lembrando aqui, que é tão bonito falar de Lágrima de Simone, essa ambientação em Viena e tal, já que filha morreu, enfim. E antes do IVG, ela lutou pela lei do IVG, que é a interrupção de grossesse voluntária, que o francês tem direito a fazer uma, né? E de interrupção de gravidez, para famílias judaicas. Isso foi muito importante, e a psicanálise tem a ver com essa lei que garantia a vida, a falta, a resistência da vida, primo vivere. O comentário dos jornalistas era: veja como ela chorou. E aqui a foto prova. Uau, é mentira. Que mulher bonita deve ter sido essa filha que morreu e que originou. E você, para dar uma valorizada no significante falta, por favor, com a sua cultura toda, a sua experiência analítica, repete para eu anotar o nomezinho dela, porque eu fiz isso tudo ontem. Não, eu não sabia se era hoje ou não, porque sou dona de casa também, e mãe e tal. Entrei assim do nada, estava aqui deitada, falei, deu a hora, entrei só para eu anotar o nome dela, porque tem aqui uma nota. Achei aqui. A nota foi acordada a Vila Médicis de Roma, né? Foi dada na saída do concurso. O pai dela, o pai da Simone Weil, ganhou um concurso em Vila Médicis. Porque, claro, ele fez aquela escultura linda, e aí Vila Médicis já é na França, né, Tereza? Que aí a Simone... Mas, Renata, você está associando isso que você está trazendo a essa questão do inconsciente, que a diferença entre o olhar e o ver, eu não estou entendendo bem onde é que você está encaminhando o seu raciocínio. Você está trazendo essas questões para você situar exatamente o quê? Que ainda não peguei. Falta naquilo que resiste, né? Resiste, porque primo vivere. Né? Você está... Entendi. Tá, você tá... Viena, e eu trouxe aqui uma imagem que eu estava ambientando aqui minha estante, tudo foi ontem. Ali, está aqui, Vila Médicis, e aquilo ali estava realmente configurando o que eu sempre falei para minha filha, assim, filha, a mulher mais linda do mundo foi Simone, porque, na minha opinião, não foi a Merlin, porque, de fato, ela era considerada a mulher mais linda do sul da França, antes de ser ministra. E olha o que fazem com o choro de uma ministra, que era amiga íntima da filha de Freud. Né? Aí eu pensando assim, será que Freud não foi um resistant, no sentido de não dos resistants combatentes, que foram posteriores dos resistants franceses em 47, por aí, mas um resistant diante da guerra, a honradez, a ética psicanalítica? Acho que é isso. Entendi. Com certeza. Natural, com mas certeza. Resistir.
promover, filho. Não vamos matar, não vamos tacar remédio, fazer cirurgia. Entendi. Agora entendi. Você vai Ok. Vamos voltar para o texto, gente. Vamos lá. Porém, o mais incrível é que o acesso a esse material só tenha sido aberto por uma interpretação em que Freud presumiu uma interdição que o pai do Homem dos Ratos teria imposto com relação à legitimação do amor sublime a que se devotou, para explicar a marca de impossível de que, sob todas as suas modalidades, esse laço lhe parece ter o cunho. Interpretação da qual o mínimo que se pode dizer é que ela é inexata, uma vez que é desmentida pela realidade que presume, mas que mesmo assim é verdadeira, na medida em que Freud nela dá mostras de uma intuição, em que ele antecipa o que introduzimos sobre a função do grande outro na neurose obsessiva, demonstrando que essa função na neurose obsessiva admite ser sustentada por um morto e que, nesse caso, não poderia ser mais bem exercida do que pelo pai, uma vez que, estando efetivamente morto, ele retornou à posição que Freud reconheceu como sendo a do pai absoluto. Então, ele está aqui, pelo que eu estou entendendo, fazendo uma aproximação da posição que cabe ao analista, né, ocupar na transferência, né? Ele, digamos assim, ele funciona como um substituto legal, e aí substituto tem tudo a ver com a questão metafórica, um substituto legal desse pai morto, desse pai lei, né? E uma das outras possibilidades que a gente pode aproximar aí é esse que se permite qualquer vestimenta, ou seja, o analista é aquele que, na sua função, aceita, né, receber do analisando qualquer vestimenta, ou seja, qualquer vestimenta imaginária, né? Imaginário. Inclusive, Tereza, Fala. a destituição do teu analista através da destituição da interpretação. Que ele está dizendo aqui que, no caso, o pai do Homem dos Ratos, o Freud, a interpretação não teve, a interpretação em si não teve nada palpado ali na realidade, nem que se verificou. Mas a reação do analisando a ela, mesmo que essa interpretação não tenha tido nada a ver, a princípio, com o que o analisando estava trazendo, a reação dele em seguir a análise, em não resistir à análise, foi como que também saber entender essa queda do analista e, mesmo assim, continuar. Eu penso que ele está trazendo isso do analisando no sentido desse pai morto, né? Então, que é o pai absoluto. Que o analista recue dos seus preconceitos. Porque até então ele está fazendo crítica aos pós-freudianos. Lacan está criticando os pós-freudianos, que começaram a dar consistência à posição do analista na transferência. E o que ele está dizendo é que quanto mais inconsistente, mais isso funciona. É isso que eu estou entendendo, no final das contas. Né? Quanto menos sentido as interpretações fizerem, mais funciona. Exatamente. Agora, é muito curioso, né, Felipe? A gente está falando sobre isso. O que eu tenho percebido? Bom, eu tenho 46 para 47 anos de praxis. Aí eu me pergunto assim, lá atrás, essas equivocações que se provocavam nas análises, elas tinham muito melhor aceitação do lado dos analisantes. Ai, gente, aqueles telefones horríveis. Hoje eu observo, não sei o que vocês escutam na clínica de vocês, que o tempo todo
as pessoas têm muita dificuldade em ficar com o não senso, em receber e ficar, e extrair, querem uma resposta pronta. Uhum. É difícil você, de fato, engajar o sujeito na, digamos assim, na psicanálise que eu aprendi desde muito, que eu sofri, inclusive, né? Que eu experimentei. Eu vejo esse desafio justamente nesse momento que ele está trazendo desse primum vivere, porque se hoje tem a cultura, né, dessa demanda por uma interpretação, por um sentido, por alguma compreensão do Isso. ato, Uma né? impaciência muito Uma grande das impaciência. pessoas. Como que você pode fazer valer esse ditado primum vivere hoje, Isso. por exemplo? Isso. É um desafio hoje, né? É. Porque se, às vezes essa postura de ir na direção do não senso, você não consegue garantir, não consegue sustentar esse primum vivere. Exatamente. Aham. E na contemporaneidade, eu acho que isso é um dos maiores desafios. É Maiores verdade. Eu acho, desafios. eu acho o seguinte, porque a contemporaneidade, a nossa, não, ela é pautada pela dessimbolização, né? É Isso. preciso, esse é o fundamental, quer dizer, o Lacan nos ensina, onde há dessimbolização, há imediatamente uma imaginarização, Uhum. Uma né? busca, ao menos, uma busca E muito grande da e a imaginação. imaginarização, ela é Que é refratária, diferente de imaginação, né? São sim, coisas sem dúvida, mas diferentes. ela é refratária à É isso, interpretação equivocante, né? isso, Esse é o isso. nosso problema Verdade. atual, esse é o nosso problema atual, Isso, né? isso. Verdade, verdade. Então, vamos lá. Item 8. Que nos perdoem aqueles que nos leem e os que acompanham nosso ensino, se eles encontram aqui exemplos um tanto repisados por mim em seus ouvidos. Não é apenas que eu não possa citar minhas próprias análises para demonstrar o plano em que incide a interpretação. Por não poder a interpretação, revelando-se coextensiva à história, ser comunicada no meio comunicante em que se passam muitas de nossas análises, sem risco de trair o anonimato do caso. É que, em certa ocasião, consegui dizer o bastante sem falar demais, ou seja, deixar claro meu exemplo sem que ninguém, a não ser o interessado, o reconhecesse. Olha que lindo isso. Tampouco se trata de que eu considere o homem dos ratos um caso que Freud tenha curado, pois, se eu acrescentasse que não creio que a análise não tenha tido nada a ver com a trágica conclusão de sua história, com sua morte no campo de batalha, o quanto não estaria eu contribuindo para infamar aqueles que mal pensam nisso? Olha a inteligência dele aqui. Digo que é numa direção do tratamento que se ordena, como acabo de demonstrar, segundo um processo que vai da retificação das relações do sujeito com o real ao desenvolvimento da transferência e depois a interpretação que se situa o horizonte em que a Freud se revelaram as descobertas fundamentais que até hoje experimentamos no tocante à dinâmica e à estrutura da neurose obsessiva. Nada mais, porém também nada menos. Coloca-se agora a questão de saber se não foi por ter invertido essa ordem que perdemos esse horizonte. O que se pode Uhum. dizer é que as novas vias em que se pretendeu legalizar a marcha aberta pelo descobridor demonstram uma confusão nos termos, que requer a singularidade para se revelar. Retomaremos, pois, um exemplo que já contribuiu para o nosso ensino. Naturalmente, ele foi escolhido de um autor qualificado e que é especialmente sensível, por sua origem, à dimensão da interpretação.
Trata-se de Ernest Cris e de um caso que ele nos dissimula haver retomado de Melita Schmidberg. Trata-se de um sujeito inibido em sua vida intelectual e particularmente incapaz de conseguir publicar qualquer de suas pesquisas. Isso em razão de um impulso de plagiar, do qual ele não parece capaz de assenhorear-se. Esse é o drama subjetivo. Melita Schmidberg o havia compreendido como a recorrência de uma delinquência infantil. Ela tomou literal a coisa. O sujeito costumava furtar guloseimas e alfarrábios, e por esse viés é que ela empreendeu a análise do conflito inconsciente. Ernest Cris vangloria-se de haver retomado o caso de acordo com uma interpretação mais metódica, a que procede da superfície à profundidade, como ele diz. Que ele a coloque sob a égide da psicologia do ego, segundo Hartmann, da qual julgou dever ser seu propugnador, é secundário para apreciarmos o que vai acontecer. Ernest Cris modifica a perspectiva do caso e pretende dar ao sujeito o insight de um novo começo, a partir de um fato que não passa de uma repetição de sua compulsão. Mas, no qual Cris, muito louvavelmente, não se contenta com os dizeres do paciente. E quando este presume haver, a despeito de si mesmo, colhido as ideias de um trabalho que acaba de concluir num livro que, tendo-lhe voltado à memória, permitiu-lhe controlar isso a posteriori, Cris examina as provas e descobre que, aparentemente, nada nelas ultrapassa o que a comunidade do campo de pesquisas comporta. Olha que bacana. Em suma, havendo-se certificado de que o seu paciente não é plagiário, embora acredite sê-lo, Cris tenciona demonstrar-lhe que ele quer sê-lo para se impedir de sê-lo realmente. Dá uma volta danada. O que se chama analisar a defesa antes da pulsão, que aqui se evidencia na atração pelas ideias dos outros. Muito bom isso aqui. Pode-se presumir que essa intervenção seja errônea, pelo simples fato de supor que a defesa e a pulsão sejam concêntricas e, por assim dizer, moldadas uma pela outra. O que prova que ela efetivamente o é aquilo em que Cris a vê confirmado, ou seja, o fato de que, no momento em que ele acredita poder perguntar ao doente o que ele acha dessa virada de casaca, este, pensando por um momento, retruca-lhe que há algum tempo, ao sair da sessão, vagueia por uma rua repleta de restaurantezinhos atraentes para cobiçar em seus cardápios o anúncio de seu prato predileto, miolos frescos. Vai refrescar a memória. Declaração que, em vez de ser considerada como sancionadora do caráter feliz da intervenção pelo material que traz, parece-nos antes ter o valor corretivo do acting out, no próprio relato que é feito dele. Essa mostarda, depois do jantar, que o paciente respira, mais me parece dizer ao anfitrião que ela faltou no serviço. Por mais compulsivo que ele seja ao cheirá-la, ela é um hit, sendo sintoma transitório, sem dúvida, ela adverte o analista. Você passou ao largo. Ela é aquela que falta, né?
Isso. De fato, você passou ao largo, retomo eu, dirigindo-me à memória de Ernest Cris, tal como recordo o Congresso de Marimbá, do qual, no dia seguinte à minha comunicação sobre o estádio do espelho, fui embora preocupado que estava em ir respirar o ar do tempo, de um tempo carregado de promessas na Olimpíada de Berlim. Ele me objetou gentilmente: Ça ne se fait pas. Essa locução em francês, já seduzido por essa tendência ao respeitável, que talvez aqui tenha infletido seu procedimento. Aí ele vai colocar, né? Não é aqui. Não, Débora, esquece. Será isso o que faz extraviar-se Ernest Cris, ou apenas o serem retas as suas intenções? Pois seu julgamento também o é, sem dúvida, enquanto as coisas, por sua vez, estão em zigue-zague? Não é o fato de seu paciente não roubar que importa aqui. É que ele é que ele rouba nada. Esse é o ponto. O que o sujeito rouba é o vazio, né? Nada. E era isso que teria sido preciso fazê-lo ouvir. Essa seria a interpretação, isso que está indicando aqui. Muito ao contrário do que você acredita, não é a defesa dele contra a ideia de roubar que o faz crer que rouba. Que ele possa ter uma ideia própria é que não lhe vem a ideia, ou que só o visita com dificuldade. Inútil, pois, engajá-lo nesse processo de determinar a parte onde nem Deus poderia reconhecer-se daquilo que seu colega lhe surrupia de mais ou menos original quando o sujeito bate papo com ele. Eu estou ficando um pouco cansada. Alguém pode ler? Eu posso ler, Tereza? Pode, por favor. Não pode essa ânsia de miolos frescos refrescar-lhe seus próprios conceitos e fazer você se lembrar, nas formulações de Roman Jakobson, da função da metonímia? Voltaremos a isso dentro em pouco. Você fala de Melita Schmidberg, como se ela houvesse confundido a delinquência com o isso. Não estou tão seguro disso. E, ao me referir ao artigo em que ela cita esse caso, os termos de seu título me sugerem uma metáfora. Você trata o paciente como um obsessivo, mas ele está lhe estendendo a mão com a sua fantasia de comestível, para lhe dar a oportunidade de adiantar um quarto de hora sobre a nosologia de sua época, diagnosticando anorexia mental. Ao mesmo tempo, você refrescaria, restituindo o seu sentido próprio, esse par de termos, cujo uso comum o reduziu à qualidade duvidosa de uma indicação etiológica. A anorexia, no caso, quanto ao mental, quanto ao desejo do qual vive a ideia, o que nos leva ao escorbuto que impera na jangada em que embarco junto com as virgens magras. A recusa delas, simbolicamente motivada, parece-me ter muita relação com a aversão do paciente por aquilo que ele cogita. Ter ideias era um recurso de que já o papai dele, como nos diz você, não dispunha. Será que o avô, Grand-père, que nelas se havia ilustrado, lhe teria inspirado essa aversão? Como saber? Você, por certo, tem razão em fazer dos significantes Ram incluído no termo de parentesco, a origem pura e simples da rivalidade exercida com o pai pelo peixe maior fisgado na pescaria. Mas esse desafio de pura forma inspira-me antes que ele queira dizer nada a fritar.
Nada em comum, portanto, entre o modo de proceder que você usa, dito a partir da superfície, e a retificação subjetiva posta em destaque mais acima no método de Freud, onde ela também não é motivada por nenhuma propriedade tópica. É que, ademais, essa retificação em Freud é dialética e parte dos dizeres do sujeito para voltar a eles, o que significa que uma interpretação só pode ser exata se for uma interpretação. Tomar o partido do objetivo aqui é um abuso, nem que seja pelo fato de o plágio ser relativo aos costumes vigentes. Mas a ideia de que a superfície seja o nível do superficial é perigosa em si mesma. Outra topologia é necessária para não haver engano quanto ao lugar do desejo. Apagar o desejo do mapa, quando ele já está recoberto na paisagem do paciente, não é o melhor segmento a dar à lição de Freud, nem o meio de acabar com profundidade, pois é na superfície que ela é visível, como herpes em dia de festa a florescer no rosto. É interessante, Tereza, porque eu lembrei aqui do primeiro caso, do Lacan falando, inclusive, o Eric Porge traz no resumo do real em Lacan. E ele fala daquilo, do real, ele sempre se apresenta por duas afirmações. E aí, me parece que esse analisando em questão, o do plágio, ele tinha uma afirmação de que ele era plagiador. Plagiário. Plagiário. Plagiador, plagiário. Plagiário. Essa afirmação faz surgir para que ela se... É interessante, que é um circuito. Para que ela se satisfaça enquanto pulsão, precisa do não... Ele precisa se ver como plagiador. Como plagiador, ou seja, precisa da lei que interdita para que ela possa agir, se satisfazer a nível pulsional, essa afirmação. Isso. Né? É interessante também porque eu estou entendendo que o que o Lacan está apontando é que tanto a Melita quanto o Cris, os dois não enxergaram, né, aquilo, não puderam escutar, enxergaram, não puderam escutar aquilo que havia sido transmitido silenciosamente para esse sujeito para produzir esse efeito. Porque ele está falando aqui das relações da linhagem masculina, o que se transmite. Alguma vacilação nessa ordem de transmissão que levou esse sujeito a se enxergar numa posição de inconsistência em relação ao desejo, em relação àquilo que ele era capaz. Né? Porque como é que ele vai escrever se ele tem a fantasia e, portanto, ele goza nessa posição de ser plagiador? Né? Qualquer coisa que ele escreva, ele até pode escrever, mas qualquer coisa que ele escreva, ele está impedido de publicar porque ele está na posição do plagiador. Então, é essa posição que o impede, enquanto sujeito desejante, de ter sucesso com seu escrito, ou seja, de publicar. Mas eu diria, sabe, Tereza? Fala, Tereza, eu diria que, digamos, ele goza do sintoma para evitar o desejo. Sim, exatamente. Me parece que esse é o ponto, não? E Sim. a Melita e o Cris evitaram, não, eles mesmos, né? Resistiram à emergência do desejo na análise. Exatamente, porque eles deram sentido. Não, você não é plagiador, mas não é disso que se trata. Na verdade, a Melita, de alguma forma, através dos roubos, que antes da afirmação do plagiador, vieram os roubos, né, dos doces. Isso. Então, a Melita, de alguma forma, se utiliza afirma que, de fato, ele ali transgrediu algo. Né? O Ernest, pelo que eu entendi, ele não afirma, mas ao tentar dissuadi-lo... ao tentar desculpabilizá-lo, porque é isso. Pois é.
também, de alguma maneira, avançou um pouco. Ele começou a ir atrás de miolos frescos, mas, enfim, é interessante isso ser feito. Esse é o acting out, que é Uhum. bonita a descrição aí, É, porque é um exemplo claro de acting. O analista diz Uhum. uma bobagem e o sujeito age nessa direção. Diz assim, ei, acorda aí, cara. o Mas a ele ensina... foi lá, ele foi verificar se realmente não tinha plágio, né, para fazer o ato, Miolos né? Uhum. frescos. Mas Então, o que está em jogo aí, me parece, sabe, Felipe, é a resistência do analista, né? Claro, Tanto do sim, Ernest, sim, sim. tanto do claro. Chris, quanto da Melita, né? Não? Isso. É Vamos mais um interessante pouquinho? porque isso me fez lembrar, que eu tenho as voltas fiz desde a aula da psicose, que a Colette Soler apontou, dessa distinção dos lugares do supereu e do nome do pai. E me parece, me fez lembrar essa situação, que o analista, ele tem que, de alguma forma, a interpretação, ela pode estar muito mais, eu colocaria no lugar de um direcionado a essa topologia que até o Lacan começa a falar aqui, né? Do supereu e menos na topologia dessa ressignificação do nome do pai, do simbólico, né? E ele já vem apontando aqui o Lacan que é necessário uma outra topologia. Talvez seja isso. A interpretação, se ela de fato não for calcada apenas no que é dito e não nos atos, né? Não no atrasar, no faltar, uma Isso. interpretação que realmente é calcada apenas no dito é o que talvez possa caminhar nesse outro lugar, não do supereu, mas do nome do Pai. Verdade. Essa função apaziguadora do nome do Pai. Isso. Então, que é como ele termina esse item, né? Uma interpretação verdadeira é aquela que realmente está pautada apenas no que é dito. Todo o resto do acting out, do ato, Isso. fica... O analista precisa se advertir disso, de onde está calcada a sua interpretação. Acho que é por aí. Isso. Vamos mais um pouco? Vamos, vamos. Não, deixa eu agora conseguir o microfone aqui. Eu acho que assim, da onde eu comecei, não sei se vocês estavam muito mais na frente. Eu acho que o Lacan ele fica o tempo inteiro batendo na tecla da supremacia do significante, né? Então, assim, não entrar na historinha, né, e tentar pescar alguma coisa que faça algum tipo de inversão de sentido, né? Porque a historinha, ela não... É bem difícil essa escuta, né? Uhum. Bora lá. Porque não é sem a historicidade, né? Mas, enfim. Sim, a história é isso que a gente tem, ainda bem, né? Ainda bem que o paciente fala. Agora, você ouvir, né, e não comprar o peixe. Eu sei porque eu tenho uma paciente que no primeiro dia eu vendo meu peixe muito bem, Uhum. ela vende peixe dela muito Mas, bem. Felipe, posso colocar uma questão para você rapidamente? Claro. Felipe, eu não sei se exatamente o que está em jogo é o nome do pai. Será que não seria objeto A, né? Enquanto causa de desejo que não está colocada nem pelo Cristo nem pela Melita, não? Me parece que o Lacan está lembrando isso. O que importa, quando ele diz, é apagar o desejo do mapa. Apagar, portanto, no caso da Melita e do Cristo, o objeto A, não, enquanto causa de desejo, né? É, é porque eu penso, e aí entra de novo a questão da topologia, José Marcos, porque o nome do pai e o objeto A, o nome do pai é um conjunto de significantes ao qual a gente nunca tem acesso a ele diretamente, assim como o Uhum, objeto A. Então, uhum, num lugar topológico, eu penso de causação de desejo, de causação de significação, e o outro que, de alguma forma, opera os efeitos dessa causação, entende? Mas uhum, uhum, ambos estão topologicamente em lugares do não senso, num lugar uhum, da não dimensão deles, né? A não ser a partir de exato. seus efeitos. Um de causação Uhum, e do outro, eu coloco aqui, pensando, do apaziguamento
dessa causação, digamos assim, né? Uhum. Nessa relação, vou colocar assim, porque, e isso foi a Colette Soler que trouxe também, que ela falou, a gente fica falando muito da angústia, e no caso da angústia, a gente esquece de falar da função apaziguadora que se tem quando se caminha na direção dos nomes do Pai, né? Uhum. O que cada analisando vai poder construir para si mesmo, Uhum. ou inventar para si mesmo, a partir da versão dele do nome do Pai. Uhum. Isso é muito, eu acho isso muito bonito, muito potente. Uhum. Então, Eu Felipe, só eu lembrei, também não vejo o nome do pai, nada a ver com o super-eu, não consigo fazer essa relação, não. Para mim, o Uhum. super-eu, pelo livro que a gente leu bastante, né, da Marta Herrez, né, é exatamente aquilo que não passa pela operação simbólica, é o resto. E ele fica ali acossando, mas eu vejo até topologicamente falando, em lugares bem outros, sim. Não consegui fazer essa relação de nome do pai com o super-eu, não. Porque em algum momento o nome do Pai ele pode consistir esse superior, faz parte, né? O nome do Pai, essa nomeação, ele vai articular real, Tem a ver simbólico com e o nome do imaginário. pai estrutural, ou nome do É, pai, o supereu estrutural. Superior que o estrutural. nome O do... supereu estrutural é exatamente porque quando a gente fala de S1, o significante S1, que é um enxame de significantes, na verdade, é o único significante que não entra na cadeia. Ele sustenta a cadeia, S2. Mas ele, Uhum. né, por quê? Porque ele é aquele Ele que é o referente. charneira para o real, né? É. Tem um lado que é esse de sustentação para a cadeia significante, S2, toda cadeia significante tem a ver com S2, significante saber. Ele joga com e por isso a verdade é só meio dita, ele tem a ver com a verdade. A verdade é aquela que não entra justamente no campo do simbólico, é real. A verdade tem a ver com real, tem a ver, eu diria, que tem muito mais a ver com o campo dos objetos, aqueles objetos que são as coisas ditas em torno do berço, né? E que são apreendidas como objeto. Tudo que é dito antes do sujeito apreender, né? Antes dele ele ser inscrito efetivamente no campo da fala e da linguagem, tudo que é dito é apreendido como objeto, né? E o Lacan ele aproxima. Isso que ele disse depois do seminário 1, no 2 também, até mesmo acho que no 3 ele coloca isso. Isso tem a ver com o que Freud vai desenvolver no ego e o id, quando ele vai, o eu e o id, quando ele vai falar desse lugar do id, do isso, né? Que é esse reservatório do que não tem entrada no campo do simbólico. Que, entretanto, pode ser, como ele não é recalcado, portanto, ele pode passar diretamente para o consciente, por exemplo, quando o sujeito se emociona. O que provoca essa emoção é, de alguma maneira, esses fragmentos objetais que estavam lá nesse reservatório do isso, né? Que eu acho que a gente fala muito mal disso, que retorna e afeta o sujeito. Mas voltando para a questão que você estava trazendo, que é uma discussão interessante. Porque então, Qual nesse seria sentido, o estatuto do S1 e do nome do pai? O que uma coisa tem a ver com a outra? Que é isso que eu estou entendendo que você está trazendo. o que sim, é que eu penso que o super-eu é aquilo que, por estar fora da lei, digamos, esse resto não simbolizado, né, O estrutural, você está falando do estrutural. herdeiro E são do complexo. São dois. Tem o estrutural e tem o herdeiro do complexo de Édipo. Então, mas quando eu falo herdeiro, exatamente,
eu penso, quando penso no herdeiro, o herdeiro é aquele que herda aquilo que sobrou do quê? Da operação simbólica que não foi recalcado, exatamente porque não passou por ela. Ele é o puro resto. E ele fica ali acossando, por isso que o superior, ele é cruel, ele é cruel. Isso, né? Eu acho que Não, a gente... o que há de cruel são os efeitos Agora, imaginários dele, né? Sim. Os efeitos imaginários. Porque veja bem, agora, o o nome do pai eu superior já dei. herdeiro do complexo de Édipo é aquilo que constitui o ideal do eu. O ideal do eu, né, é aquilo. Há que se submeter à lei, a lei de todo falante. Mas a gente está se referindo, eu acho que é isso que o Felipe está trazendo, o supereu estrutural, o supereu primordial que tem a ver com o narcisismo dos pais, que não entra justamente. A Marta Hereza, ela separa dois, digamos assim, o superior Sim, bonzinho e o Ela diz, superior malzinho. vou pegar É. Aí o superior bonzinho é que fica no ideal do eu e o cruel igual o seria. desenho, Ana, igual os desenhos aqui, um aqui, anjinho ó, Mas Vozes o do que, Supereu, bravinho. Marta mas Gerês. o que Aqui, ó. causa, digamos assim, que fala que é herdeiro, parece que ele herdou as coisas do pai. O que eu lembro do livro dela é exatamente o contrário. É o herdeiro no sentido daquele que herda o resto, que não passa pela operação simbólica. E é Então, por isso que ele fica te acossando. Por isso que eu Eu acho penso. que você está confundindo. Você quer ver? Deixa eu ver esse livro. É porque Eu esse estou livro com o ele livro anda. aqui na minha frente. Estou com ele aqui, está porque todo quando você rabiscado. falou, Tereza, sobre o que é dito em torno do berço, eu lembrei do há e não há, do for Aham. da. Então, o que não é dito também, que tudo ali é dito e o não dito. É E nessa ela fala experiência. que, olha só, ela fala, né? É, Olha só. você vai ver que o superior é o resto não simbolizado. Isso, isso. Espera aí. Se ele é não simbolizado, ele nem é recalcado e ele nem É é isso que eu falei. e Não nem é do simbolizado, não não recalcado. recalcado. E Ele nem só não é simbolizado porque ele não é recalcado. Ele é antes sim, da ele, assunção da ele não imagem no espelho. isso, ele não entra na operação. Isso. Deixa Ele eu é ver o o que ela fala aqui. resto não simbolizado. E O aí, supereu e a clínica diferencial. É aqui que ela vai falar da questão da culpa, dos nomes do pai. Olha só. Lacan se apoia nas ideias freudianas, mas vai além. Vou te dizer exatamente a página. tem até um Página quadrinho dela, 233. tem um quadrinho dela que ela coloca os dois. Isso. Então, ela diz assim: sua delimitação conceitual do supereu como uma das formas do objeto A Aí. e como Que foi o que correlato da castração que impele ao gozo, permite vislumbrar a possibilidade de constituir uma clínica diferencial, neurose e psicose, caso se tenha como inevitável referência ordenadora a questão dos nomes do pai. Uhum. Na sim, própria prática analítica, isto é, em princípio, é uma advertência para não se deixar levar pelos pecados clínicos adoro isso, dos velhos pós-freudianos. Quer dizer, devemos reconhecer que a insistência da intromissão do superior na neurose às vezes exibe um gozo mortífero ao qual o neurótico se apega sem que isto implique de modo algum uma manifestação da psicose. E aí ela vai falar, inclusive vai falar da escrita do Joyce, ela vai falar de todas essas possibilidades de você tomar o supereu, em que as incidências do supereu. Esse é um livro que todo mundo tem que ler, viu? é muito bom. É muito elucidativo. Depois, ela vai falar dos 3 registros da culpa. Tem culpa muda, culpa Isso, não. isso. É, Culpa consciente ou sentimento de culpa, culpa inconsciente e culpa muda. São as exato. 3 modalidades, né? Aí Culpa ela vai dizer a primeira, que é
a culpa consciente ou o sentimento de culpa, e ela diz com ressonâncias no eu consciente, surge como percepção no eu de uma crítica que provém do supereu. O supereu hiperintenso que arrastou a consciência para si se abate com fúria e misericordiosa sobre o eu. A culpa inconsciente, entretanto, remete à posição do sujeito na estrutura da falta, onde a culpa se enoda à angústia de castração, angústia da consciência moral e de morte. Não se pode descartar que, em casos graves, a angústia neurótica comum experimente algum reforço devido ao desenvolvimento de angústia entre o eu e o supereu. E aí depois, Tereza, essa culpa muda da transferência negativa, né? culpa muda? É. Ela vai É que falar eu acho que agora. tem um Peraí, momento, olha só. Teresa, no livro que ela fala que o que interessa para a gente É não é culpa bem muda. esse. Exato. Ela vai falar agora. Tá falando porque O ela está lá no olha real. só, o verdadeiramente novo gira em torno da culpa muda, que não Isso. tem expressão no eu nem na angústia da consciência moral, que Exatamente. tenta escapar à submissão pela via das formações do inconsciente. É essa que está Essa é que interessa. atormentando o neurótico, né, o tempo todo. Isso. A culpa muda, em compensação, há apenas uma busca compulsiva e silenciosa da satisfação do castigo de padecer. Com essas premissas, Freud trabalhará os fenômenos clínicos da culpa e do supereu, na neurose obsessiva, na melancolia, na mania, na histeria e no tipo de caráter dos que delinquem por culpa. Uhum. É muito interessante, gente. Eu nessa última que eu ouvi agora. A culpa muda aí seria o que aconteceu com a Aimee também, que o Julián vai falar, que é esse acting, essa passagem ao ato do supereu. Não sei. Eu me lembro Talvez. que trabalhou E isso. depois de passar ao ato do supereu, ela se resigna. Isso, quando ela tenta assassinar. Ela tem ali um arremedo de retificação subjetiva, Isso. né? O Simil não está aí, Fica não, ali gente. castigada. Não, porque o Simil, a gente trabalhou isso com o Simil e foi na transferência Tá aí. negativa. O que ele disse? Que a culpa muda tinha a ver com a transferência negativa, é aquele analisante que ele não é uma resistência à resistência. Meu Deus do céu. Eu não entendo isso. Também então. Lembra, Ana Amélia, disso? Está aqui na Marta Herência, está aqui. Na Marta Herência. Gente, o Simil está aí, ele era obcecado por esse livro, o livro dele estava encerrado. A gente ficou lendo esse livro. A gente ficou lendo esse livro 2 anos lá na escola. A gente fez isso. A resistência, eu não vi ainda. Resistência. O analisando, ele resiste a resistir. Mas É a negação da dizer? negação, é Resiste, isso? Ah, É a negação da dizer? negação, a resistência à é resistência. transferência negativa. É uma transferência negativa no sentido. Mas o que significa resistir à resistência? O que isso Também. quer dizer? Porque a resistência é normal dentro do set analítico, ela faz parte. Então, assim, é um movimento do analisando de resistir a resistir. Ele se entrega, ele não faz resistência. Eu vou achar, gente, mas, pô, a gente já está nesse tempo aqui. A única coisa que eu acho incrível dessa história é essa visão do super-eu, depois de ler o livro da Marta Herência, eu acho que quebra muito, porque tem uma visão, o super-eu é o modelo do pai, nada disso. Nada disso. Não, ele Ana, é tão simbolizado. O que interessa, porque se a historinha que se conta pode até estar ligada, então, a esse super-eu bonzinho, do modelito para lá, para cá.
ou contestando, ou aderindo, ou isso massacrando. Ok, tá. E isso aí você escuta. Mas o ela dá muita ênfase do que nos interessa é exatamente esse superior como resto, mas não é resto, ele é Olha herdeiro só, por posso não ler um ficar. pedaço Ana, o aqui? supereu como verbal, como imperativo, tanto Mas ele é independente do imperativo de conteúdo, gozo. É imperativo. independente da atribuição de valor, se é bom ou mal. Ele é uma afirmação, e é uma afirmação imperativa. No caso aqui do texto, de que ele era plagiador. E, ao mesmo tempo, por ser uma instância verbal, afirmativa, da ação, do nível da linguagem, ele tende a ser executado, ele tende à ação, ele vai agir, Achei, hein? Achei. entende? E isso é estruturante, porque isso é o que causa também. Não, mas Então, para trás dessa história do plagiador, foi isso que foi dito aí. Para trás disso, o que interessa é que para trás disso é a não permissão da emergência do desejo. Entendeu? Aqui, ó, olha aqui. Para o analisante, não se trata de declarar ou padecer uma culpa, mas de satisfazer o castigo de padecer. Gozo, castigo, culpa e luto revelam a imanência da RTN, tá? Que é essa transferência negativa. Reação terapêutica negativa, é isso. reação terapêutica negativa, Isso, desculpe, resistência negativa. Eu falei que transferência É o negativa pai resistência descer. negativa. também tem É o essa. pai descer. No Eu trata- posso ler um pedacinho aqui, só para a gente terminar, porque não vai dar Claro, mais claro. tempo. Ele está falando aqui, ó, ela está falando aqui, no início do capítulo 7, né, que ela coloca como título Eco Masoquista, Culpa e Angústia. Aí ela diz assim: é inegável que a teoria e a clínica se consolidaram após a torção, entre aspas, de 1920, que é mais além, né, com o novo dualismo pulsional e a segunda tópica. Mas Freud insiste em neurose e psicose sobre as dificuldades na construção do superior. À origem e ao papel do superior, muita coisa permanece obscura e sem resposta. 70 anos depois, esta afirmação ainda tem plena vigência, seja porque falta em Freud uma teoria explícita do superior, há um sistema de andaimes que não resultou em sistematização, seja porque se esquivaram os seus paradoxos ou porque se pretendeu desdobrá-los, descuidando de sua dialética, ou, pior ainda, desconhecendo-a. Ela está indo na direção do texto que a gente está lendo. Em contrapartida, acentuou-se aquilo que convinha a uma versão oficial, que, ao sê-lo, devia se mostrar coerente. Aí ela vai dizer: a obscuridade, entre aspas, do conceito superior e suas extravagantes manifestações clínicas não impediram, entretanto, o avanço de Freud. Dessa forma, enquanto em O Ego e o Id ele vacilava na topologia do superior em relação ao mundo exterior e interior, em Neurose e Psicose, que é o outro texto, ele o localiza, o superior, em sua mesma interseção, embora ainda não acerte na raiz de seu entrelaçamento. Isso vai ser importante, Felipe, para o nosso grupo de amanhã, que a gente vai trabalhar diagnóstico, né, de neurose, psicose e perversão. Bom, hesitações, insistências, persistências na formulação freudiana que, apesar de tudo, insiste em uma topologia de borda, porque ela está aqui já retomando a teorização lacaniana. O superior está sempre no limite entre o isso e o mundo exterior, entre o isso e Édipo, entre pulsão e formação do inconsciente, entre desejo e gozo. Este texto retrata, porém, uma ilusão sem futuro, produto do anseio de benevolizar o superior, fazendo dele, aí ela
critica, né? O arquétipo ideal que reconcilia as instâncias, e inclusive as vassalagens do eu. Uhum. Aí ela vai falar: o problema econômico do masoquismo derrubará suas aspirações, aspirações que não deixam de despontar de vez em quando como traços de uma pequena covardia freudiana e que, sem dúvida, afiançaram a ilusão de muitos que apresentaram a instância como um reconciliador, entre aspas, arquétipo ideal. Aí ela vai falar muita coisa interessante, gente. Tem um trecho aqui que as Esse livro é meninas vão maravilhoso. gostar, que ela Ela, fala da debilidade do super-eu nas mulheres. ela aí no Rio foi sensacional. Tipo, Foi, Bom, foi. muito bom. Esse livro é muito bom. Está viva, Ana? eu acho que está viva. A última notícia que eu tive já tem um tempo que a Alba encontrou com ela e aí ela não aguento mais falar de super-eu. Ela ficou famosa por isso. Pois é, o livro é muito bom, é muito bom. Ô, gente, eu vou ter que arrumar almoço. Queridos, Vou ter que arrumar almoço para meus filhos. Semana que vem, né? temos a jornada Intercartel, convidando todos vocês a Tem um participarem. outro livro dela, pequeno, que a gente editou, chama Culpa e... Isso. Eu acho que eu Culpa. também estou com ele aqui. Opa, põe aí no grupo. A leitura dela é Peraí. muito boa, porque ela vai falando Freud, Lacan, é bem bom, eu adoro, é bem bom de ler. Paramos tô em com que ele aqui, ponto não. estamos com a transferência e voltamos em março. Hoje Felipe, foi nosso último encontro Entre aqui, dívidas, culpas e sacrifícios. esse ano. escreve lá no grupo. Felipe, adorei te encontrar pessoalmente. Ah, também, Ana, pessoal de Brasília, Joselita, todo mundo aí. Entre dívidas, culpas e... Como é que é? E sacrifícios. Escreve Entre no grupo. dívidas, culpas e sacrifícios. É da mesma autora, da Marta Gerês. Entre dívidas, Gente, tchau. essa é boa. Até março. Ó, semana Tchau. que vem, Obrigada. no Intercartel, eu só vou conseguir, eu Sexta, acho, tô sabendo. na sexta. Acho que sábado não vai dar. Aniversário da neta de manhã, gente. Ó, Ai, que delícia. beijo. Meu dia está Beijo, chegando. tchau. Tchau. Obrigado.